Fala pessoal, Joel Corrêa aqui, sejam bem-vindos ao Movimento Pervenire. Eu citei um vídeo que eu postei semana passada, que eu colocaria alguns vídeos intercalados aqui, referente ao livro que eu estou finalizando e que logo eu vou publicar com fé em Deus. Esse livro fala sobre as chaves para se ter uma vida com prosperidade, harmonia e abundância. E os vídeos que eu vou intercalar aqui são referências aos capítulos que tem nesse livro. Esse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre a origem dessa sabedoria que eu acumulei nos estudos há mais ou menos aí de 10 para 11 anos, sobre as potencialidades do ser humano, sobre os pilares de vida e quais seriam as chaves que algumas pessoas encontraram no meio aí da história para afetar esses pilares de forma positiva, de forma a exponencializar esses pilares e ter essa harmonia, viver bem, tanto fisicamente, emocionalmente, na vida familiar, espiritual e financeira. Então, falando um pouquinho, fazendo uma retrospectiva aí, olhando lá para 10 anos atrás, eu já contei um pouquinho da minha história aqui. Eu sempre fui uma pessoa um pouco inquieta quanto à forma com que eu enxergava a sociedade desde muito cedo. Sempre fui uma pessoa que se interessou por alguma forma de arte, então eu toco alguns instrumentos de corda, eu escrevo não só os artigos que eu posto, mas eu escrevo poesias, inclusive junto com esse livro, um outro projeto paralelo, é um livro de reflexões que eu estou também finalizando. Acredito que mais um mês aí já tá mais ou menos certo para publicação também. Tomara. Mas voltando ao livro das chaves, que está totalmente ligado a esse movimento, o movimento Pervenire, que é um movimento de transformação do ser humano. Então a minha pesquisa ao longo desse período foi de diversas pessoas que obtiveram sucesso. Quando eu falo sucesso aqui, pessoal, eu estou sempre falando de sucesso não só financeiro. Então não entendam que eu estou falando, são pessoas ricas, simplesmente. Eu estudei também personalidades que não foram referência, digamos assim, em nível financeiro, mas que eram milionárias pelo fator de entenderem como a vida funciona e terem esse particionamento de tempo em cada um dos pilares. É como eu sempre digo, você ter milhões em sua conta bancária em detrimento de uma saúde degradada, em detrimento de não ter tempo para sua família, de não ter um contato, uma conexão espiritual, ou de não ter inteligência emocional, para mim é uma pobreza. Eu só fui entender isso ao longo do tempo. Eu sei que muitas pessoas podem pensar aí até uma crença limitante, um bloqueio, Não estou aqui para julgar, mas vocês também entenderão isso se pesquisarem a fundo, se assistirem também aos vídeos aqui, diversas outras fontes muito boas que tem aí na internet, quanto à visão que se tem de vida. Então, aquela frase, aquela máxima que a pessoa que é milionária e não tem tempo para mais nada, não consegue viver ou se aprofundar nos seus sentimentos, se conhecer e afetar esses outros pilares, na verdade é uma pessoa pobre, porque ela só tem dinheiro. A pobreza, ela não é ligada ao fator financeiro, e sim ao fator humano. Se você é um ser pobre, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Porque patrimônio e dinheiro é um papel, É uma energia que funciona como moeda de troca por meio de um papel. E patrimônio é uma conversão que você pode obter por meio, por exemplo, desse papel. Eu não estou dizendo que você tem que fazer um pacto aí de miséria, de pobreza para você ser feliz. Pelo contrário, você tem todo o direito de usufruir de conforto, conseguir ter experiências maravilhosas, que existe uma facilidade muito grande quando se tem determinadas quantias em dinheiro. Isso facilita muito, para você fazer uma viagem, para você morar bem com a sua família, para você se alimentar bem. Então, o dinheiro, numa sociedade capitalista como é a nossa,
ele é essencial. Mas eu só quero que vocês entendam, e é isso que eu trago aqui no Movimento Pervenire, é isso que eu entendi já há algum tempo, e que me motivou não só a compartilhar, mas a escrever esse livro. Existem algumas chaves, eu coloco como chaves aqui porque eu entendo assim, são práticas que afetam totalmente esses pilares. Então são como chaves que abrem portas, que dão acesso para uma vida melhor naquele pilar, que são esses pilares que eu cito aqui, o FEF, né? Que é um acrônimo e ao mesmo tempo um palíndromo. FEFEF, né? Que é de físico, emocional, familiar, espiritual e financeiro. E propositalmente eu coloco financeiro no final, porque se os 4 pilares anteriores estiverem bem alicerçados, financeiro vai ser só uma consequência. Você vai poder determinar qual que é a sua possibilidade financeira, o seu acesso financeiro. Mas a origem de toda essa sabedoria, além dos exemplos de personalidades aí que eu venho estudando, desde personalidades que foram guias para nações, pessoas que mudaram o curso da humanidade de alguma forma, né, que tiveram um altruísmo muito grande de fazer modificações em nível massivo. Também as origens dessa sabedoria, que essas pessoas se basearam em determinados fundamentos. Então essa sabedoria, o que eu consegui perceber, que é algo bem interessante e que eu passei a enxergar em outras pessoas que têm essa visão de propósito de vida, de como que funciona a jornada terrena, é que tudo acaba convergindo em um só lugar. Então tem uma sabedoria origem. Eu brinco ali que é um rio que distribui a água para todos os outros rios. Essa sabedoria traz as peças principais para se ter uma vida, uma jornada muito boa, uma jornada de fato harmoniosa, próspera e abundante. E é sobre isso que eu trago no livro. Esse estudo, não que ele tenha demorado esses 10, 11 anos, mas o que aconteceu é que eu fui pegando partes de cada local, juntando isso. Então tem partes de diversos livros nesse compilado que eu fiz, partes assim, eu não peguei a parte de fato na íntegra, mas sim o raciocínio, o entendimento daquilo, muito pautado em exemplos de pessoas que colocaram aquilo em prática e que foi efetivo. E eu posso trazer isso como o meu próprio exemplo. Para quem me conhece há mais tempo, quem me conhece há pelo menos 15 anos, meus amigos mais íntimos aí, pessoas que passaram pela minha vida, sabem que eu tive uma jornada de evolução, e aqui não estou me gabando, mas eu tive uma jornada de evolução que teve uma curva muito grande de determinado ponto para cá. Então, digamos aí, de mais ou menos 8 anos para cá, 8, 7 anos, teve uma curva muito grande. Eu mudei muito como pessoa, como esposo, como filho. Então, os relacionamentos, a forma de tratar os meus amigos, a forma de assimilar conhecimento e pôr isso em prática no dia a dia, no trato com as pessoas, no trabalho, a minha reeducação alimentar, os meus hábitos diários, todos foram pautados no entendimento dessas chaves. Com isso eu consegui ao longo do tempo ir encaixando isso em práticas de uma forma um pouco mais didática. E é isso que eu venho compartilhando aqui, não só nos vídeos, mas no livro. O livro para mim foi um fator um pouquinho mais fácil, digamos, de traduzir isso de forma didática, porque eu tenho a prática de escrever desde muito cedo. Eu escrevo desde os 11, 12 anos mais ou menos. Eu estou com 35 anos, então faz aí um tempinho. Então eu vejo que está muito mais didático no livro do que muitas vezes eu consigo trazer aqui nos vídeos, pois aqui ainda não está tão natural, né? Só o fator de estar aqui na frente de uma câmera gravando um vídeo ainda é um pouquinho estranho para mim. Eu não fico tão à vontade. No entanto, que quem me conhece pessoalmente e vê os vídeos sempre comenta comigo que eu ainda estou um pouco preso aqui nos vídeos. Mas isso aos poucos vai mudando. Focando novamente nessa sabedoria, essas práticas que eu coloco ali no livro, esse compilado, eu trouxe da forma mais enxuta e mais clara possível. Então essas práticas são descritas de uma forma, como por exemplo, dando aqui alguns exemplos, qual que seria a lógica de alimentação, o formato de alimentação
Isso de uma forma sempre generalista, então não tem receitas alimentares lá, mas sim qual que é o tipo de ritual alimentar que você tem que ter para conduzir uma vida saudável, né? Claro, existem aspectos particulares, a gente sabe disso, mas em um todo, como seria uma vida saudável? Aspectos físicos ainda, como que seria hábitos de exercício, hábitos de contato com a natureza, como que você coloca isso dentro da sua vida para que isso naturalmente te beneficie? Então existe uma série de pontos que você começa a ligar e que faz com que sua vida deslanche, você consiga ver resultados. Em nível emocional, de que forma que você pode analisar, prestar atenção nas suas ações e tomar ações de ajuste em cima disso. Bloqueios e crenças limitantes, como que isso afeta, impacta tão grande, tão fortemente a nossa vida. Então a ressignificação é um ponto-chave para que você consiga deslanchar em todos os pontos. Você consiga passar por determinadas pedras no seu caminho, que às vezes antes você olhava e não entendia o porquê você se esforçava tanto e não conseguia. A questão da conexão com algo superior. Até deixando bem claro aqui, eu não sou religioso, digamos assim, né? Eu não sou de uma vertente religiosa, mas eu sou espiritualista desde muito tempo. Então eu não faço distinção aqui, tanto aqui quanto nas práticas do livro, sobre algo ligado a uma religião. É sempre algo ligado a algo superior. Essa força, essa energia, que eu coloco como Deus lá para ser uma forma de trazer para todos, né, uma linguagem mais abrangente, mas isso é independente da forma como você enxerga isso. Então muitas pessoas, eu conheço mesmo pessoas que se dizem não crentes, né, ou se dizem ateus, e que têm uma vida muito regrada, muito equilibrada, harmoniosa. Então, assim, tem essa conexão quase que nativa, quase que natural acontecendo no dia a dia dela, por meio de práticas que ela faz, mas ali em nível consciente, ela se entende como ateu, por às vezes ter tido algum impacto religioso negativo. E isso também, ali em nível familiar, como você lidar com as questões familiares, qual que deve ser o seu posicionamento frente ao seu papel. Então, você enquanto pai, você enquanto esposo, você enquanto filho, como que você entende esses relacionamentos e trabalha isso da forma correta. E, claro, em nível financeiro. Então, existem práticas ali para você conseguir se organizar financeiramente, entender o funcionamento pleno da vida financeira aqui, quais são os significados disso, e ter de fato o entendimento do que é ser próspero. Quais são as riquezas que você pode obter dessa vida e como obter essas riquezas e viver plenamente. Todo esse conhecimento, essa sabedoria que eu compilei de uma forma mais enxuta e didática possível para compartilhar com outras pessoas devido ao resultado que isso teve em minha vida. É até difícil para mim expressar isso, né? Sempre quando eu olho para trás eu fico muito grato, né? Pessoas que estão mais próximas de mim, em especial minha esposa, ela sempre comenta dessa curva que aconteceu. E esses são os motivadores para que todo esse movimento, o movimento Pervenire, esteja acontecendo. Então esse é o primeiro dos vídeos que eu vou estar linkando com o livro para trazer aqui para vocês, para ter um aprofundamento ali a respeito do que vai trazer aí, né, uma prévia de tudo isso que está acontecendo. Agradeço muito. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você gostou desse conteúdo, assista os outros vídeos aqui, compartilhe também, deixe seu like, deixe seu comentário. E desejo mais uma vez uma semana iluminada e seja uma pessoa inabalável.